Boa noite! Hoje um programa especialíssimo e mais especial ainda porque estamos gravando, claro, nesse período de festas / começo de ano, o nosso papo com um convidado especial e sempre referência no cenário brasileiro vai ser desenvolvido com a sua participação. Eu agradeço muito a todos que estão nos acompanhando em todas as minhas redes sociais. Você, com muito prazer, pode me seguir lá no YouTube, inscreva-se no meu canal, Márcio Bernardes Oficial. Eu também estou no Twitter, no Instagram, estou no Facebook, no LinkedIn, e você pode acompanhar o meu trabalho diariamente com muitas postagens de comentários, vídeos, no meu site, marciobernardes.com.br. Quero agradecer especialmente os brasileiros no exterior que expandem essa nossa live, que retransmitem para comunidades brasileiras que vivem, por exemplo, na Califórnia. Um grande abraço ao Almir Santré, na Flórida, Antônio Mafuzzi, toda a galera. Em Nova York, a Maria José Leite. Em Boston, região de Massachusetts, o Márcio Medeiros. E em Portugal, o José Carlos Viseu. Obrigado a todos pela companhia, obrigado pela presença. E hoje, o nosso convidado, mais do que especial, como eu disse, é um dos maiores atores do rádio, do teatro e da televisão brasileira. E do cinema, por que não? Antônio Carvalho Barbosa. E se eu falar isso, Antônio Carvalho Barbosa, ninguém sabe quem é, mas eu vou contar para vocês por que é que ele se chama artisticamente Tony Ramos, já na introdução dessa abertura desse paranaense que, por acaso, nasceu em Arapongas, em 25 de agosto de 1948, filho de paulistas que se casaram em Valparaíso, foram para o norte do Paraná e depois vieram para Ourinhos e Avaré. Quem é ele? É Tony Ramos, querido amigo. Tudo bem, Tony? Ô, Márcio, há quanto tempo, rapaz? Há quanto tempo? Realmente, é claro que eu sei da tua carreira, da tua trajetória, é óbvio, eu sou um torcedor de futebol, eu sou um cara que adora acompanhar esporte. Sei da tua trajetória, é evidente, mas me lembro claramente daquela nossa entrevista feita ainda lá atrás, na Rádio Excelsior Globo de São Paulo, que eu estava lançando uma peça de teatro em São Paulo com a Regina Braga, e você tão gentilmente, como sempre fez, protegendo, assistindo e, de alguma forma, fazendo tornar visível tantos espetáculos teatrais, filmes que são lançados. Você sempre teve essa generosidade de nos chamar, a tantos de nós. Então, é um reencontro muito bom para mim. Você sabe, como você já revelou, estamos gravando este nosso bom bate-papo no dia 8 de dezembro de 2021. No intervalo de gravações entre ontem, dia 7, para 8, que foi até madrugada de hoje, e amanhã, retomando em outros horários, porque eu estou gravando o programa Sob Pressão, um episódio especial para o ano que vem, com Helene Ravache, e, ao mesmo tempo, já preparando uma nova minissérie ainda em total confidencialidade e sigilo, apesar de já termos gravado tantas cenas, mas ela só vai ser lançada lá para agosto do ano que vem. Então, estou no miolo do trabalho, só vou parar mesmo para Natal e Ano Novo, e que bom, a gente arruma esses tempos para poder conversar e falar sobre tudo um pouco, se possível. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você por ter aceito o convite, por estar conosco, e eu já quero de cara mostrar essa foto do encontro que nós tivemos no comecinho da década de 90. Olha só o Tony, mocinho, eu com o bigodão, que o Avalone me chamava no Mesa Redonda da TV Gazeta, cabeludo, olha só que saudade, Tony. E olha, repara a parede do fundo é de espuma, que estávamos no estúdio da Rádio Excelsior, na Rua das Palmeiras, 315. Você lembra disso?
Como se fosse hoje, perfeitamente. Depois, por favor, peça a sua equipe para me mandar essa foto. Eu não tenho essa foto, não. Vou te Ótima mandar foto com. feita com máquina, porque Vou... ninguém É, sonhava ter sequer o celular naquela época. é E essa foi verdade. uma linda peça que eu fiz com a Regina. Claro que eu me lembro de tudo. Eu tenho uma memória, felizmente, muito boa. E essa foi uma noite gostosa, de bate-papo, que de repente entrou no estúdio, até comentei com você, o Luiz Roberto, né, que hoje é nosso narrador na TV Globo, e ele era narrador da Excelsior Globo, não é isso? E ele entrou lá, fiquei conhecendo, e aí, anos depois, vim a encontrá-lo aqui na Globo. Então, lembro perfeitamente. E é sempre bom o rádio, né? Porque rádio é isso, olha aqui, a gente pode fazer rádio. Eu sempre achei que rádio é conversar com o ouvinte. Hoje em dia você já tem o ouvinte telespectador, né? Porque ele poderá acessar por N ferramentas um bom bate-papo, etc. Mas, sem dúvida, o rádio é imorredouro. Não adianta. Quando a televisão foi lançada, em setembro de 1950, aí em São Paulo, no Alto do Sumaré, ali pela TV Tupi, quando o seu Assis Chateaubriand inaugurou a TV Tupi, canal 4 PRF3 TV de São Paulo, quando ele inaugurou, dia seguinte, não, seria exagero, mas alguns meses depois, falava-se o quê? Ai, que pena, o rádio vai acabar, agora a televisão vai tomar conta. Que nada. O rádio continuou, a televisão, claro, cresceu, o rádio se reinventou. Hoje falo, a TV aberta vai acabar, só vai ficar streaming. Que nada, vê nos Estados Unidos. TV aberta continua. E, para a surpresa de todos nós, Márcio, tem até uma pesquisa americana, eu estava vendo ontem à tarde, dos 5 mais vistos, digamos, das 5 mais vistas opções de se ver entretenimento, ainda hoje, nos Estados Unidos, com tudo que eles têm acesso, sabe quem ganha? CBS, NBC, ABC e Fox TV. Emissoras abertas. Porque é aberto. Aberto você não paga, você tem o sinal na ponta da antena, então é uma forma democrática de comunicação. Por isso que eu digo sempre, vou repetir, não tem problema em me repetir, eu falo isso muito para os jovens atores. Façam o seu trabalho como atores, não se preocupem com a câmera, onde está sendo feito, se vai aparecer na TV, no streaming, não sei aonde. Faça o seu trabalho. Né? Isso é que é importante, fazer o seu trabalho. E todas essas ferramentas, né? Aqui estou conversando com você através de um computador, tudo isso vai conviver. A emissora aberta vai conviver com o streaming e vice-versa, porque você pode ver que muitos streamings, para anunciar seus novos produtos, usam de outras mídias, sejam elas jornais, revistas e a própria emissora aberta. Então, como eu faço isso há 58 anos e não meses, eu tenho, me permitam, acho que condições para dizer que tudo vai conviver em paz com novas opções. Quem ganha são os profissionais que fazem TV, rádio, cinema e o público, evidentemente, o público. É verdade. Eu disse no começo que o seu nome é Antônio de Carvalho Barbosa, você nasceu em Arapongas, isso. Mas adotou o nome artístico de Tony Ramos numa homenagem à sua avó, Dona Dodô, que ajudou a sua mãe, Dona Maria Antônia de Carvalho, a criá-lo, né? Então, quando você começou lá no comecinho de 1960, na década de 1960, você não foi o Tony Barbosa, você foi o Tony Ramos em homenagem à vovó Dodô, foi isso? É isso, querido. Você foi direto ao ponto. Na verdade, mamãe se separou de meu pai naquela época. Isso era uma loucura, parecia um palavrão, né? Separar, desquitar, né? Era aquela hipocrisia humana, né? Que sempre existiu e, lamentavelmente, continua de uma certa forma mais branda, mas ainda tem, né? Os falsos profetas da moralidade. E, na realidade, aquele momento em que meu pai já se foi, que Deus o tenha, não deu mais certo, acabou. E eu fui criado, de fato, muito na tenra idade, 2 aninhos para 3, fui criado pela minha mãe, claro, que trabalhava, professora primária, tinha 3 empregos, né, para poder ter uma renda razoável,
e minha avó, viúva, que nos ajudava no cotidiano. E quando, para ser exato, em maio de 64, maio de 1964, eu me apresentei, era um programa ao vivo da TV Tupi, chamado Novos em Foco, e eu fazia teatro amador aí em São Paulo. E havia uma época de ouro, né? O teatro em São Paulo tinha o Festival de Teatro Amador, grandes grupos de todos os bairros e de outros estados vinham. Era uma coisa linda, era uma festa bonita, e ali vários e vários, centenas de atores e atrizes foram revelados. Bom, eu estou vendo um programa de televisão quando eu cheguei da escola com a minha avó. E a minha avó olhou aqui, viu que eu sentei e fiquei interessado no programa. Essas coisas a gente não esquece mais. Eu falei, o que é isso aí, vó? Ah, é um programa novo que tem dentro desse aí, tem 15 minutos, eles revelam novos valores, e quem for aprovado ganha o contrato da Tupi. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas... Então, a partir desse momento que eu vi Novos em Foco, o nome já dizia, né? Era para revelar novos valores. Eu fui lá na TV Tupi no dia seguinte sem falar nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para minha avó. E minha mãe estava para se casar novamente a essa altura. Eu ia fazer 15 anos. E aí eu fui lá na TV Tupi, perguntei onde é que era a inscrição de Novos em Foco. Lá no 7º andar, seu Ribeiro Filho. Moleque, né? Ô, menino, você tem identidade? Eu falei, aí peguei a carteira de estudante, eles anotaram, eu subi. Aí Ribeiro Filho, Márcio, para quem não sabe, foi um dos homens mais importantes do rádio brasileiro, foi âncora de telejornal na TV Tupi, foi um homem brilhante, um grande criador. Ele tinha um programa com Walter Stuart diários chamado A Bola do Dia, que era uma crônica social em comédia. Enfim, um homem muito criativo. Eu falei, olha, eu faço teatro amador. Ele falou, mas meu filho, você é menor de idade, você tem que ter autorização do pai e da mãe. Eu falei, não, eu consigo. Mas é ao vivo. Aí ele olhou bem para mim, olha essas coisas, Márcio. Ele olhou e falou assim, rapaz, eu preciso de um... Quantos anos você tem? Eu falei, vou fazer 15. Ele falou, ó, eu preciso de um menino que vai fazer filho de um casal, grava agora na quarta-feira. Isso era 29 de junho, essa quarta-feira de 64. Grava na quarta-feira, está aqui o texto. Você tem que chegar aqui 1 hora antes. Eu falei, eu saio da escola 12h30. Então tá bom. O programa é às 5 horas. Você tem que estar aqui no máximo 4 horas, senão você perde, hein? Vamos ver como é que vai ser com você. E aí, me apresentei na quarta-feira, 4 horas da tarde. Bom, eu estou pulando etapas, né? Convenci minha mãe, que me deu autorização. A minha avó falou para minha mãe, deixa a menina, porque minha mãe falou, não vai se iludir com essas coisas, você tem que estudar. Eu falei, eu juro para a senhora que eu não quero parar. Ela falou, não adianta ser artista burro. Ainda falou assim para mim. Você tem que estudar. Eu falei, sim, senhora, sim, senhora. Aí ela me autorizou, reconheceu o filme, aquele negócio. E na quarta-feira eu fui. Quando chego lá, rapaz, com o texto decorado, trêmulo, boca seca, ele começa a cena e era ao vivo, mas não tem o videotape, vai gravar. Então, um sinal, minha deixa, e eu entrei. Sim, senhor, papai, sim, senhora, mamãe, isso aqui, tem que ver isso e tal. Lá, acabou. Durava 10 minutos. O seu Ribeiro Filho, ele pegava uma notícia de jornal de manhã, a que mais interessava a ele, e criava uma peça de dramaturgia baseado na notícia que ele viu. Era muito interessante. E nunca mais foi feita, porque era de manhã que ele pegava a notícia, os jornais da cidade. Um caso intrigante, um caso misterioso, ou o que fosse, ou então uma comédia da vida que tivesse acontecido. E ele criava as cenas. Quando eu fiz a sequência, terminou, ele falou, menino, volta sexta para o programa de sexta, que era segundas, quartas e sextas, às 17 horas. Eu falei, sim, senhor, tal. Voltei na sexta. E assim fui ficando. Quando chegou já início de 65, o Cassiano Gabus Mendes, o grande
Cassiano Gabos Mendes, o primeiro diretor-geral de televisão na América Latina. Quando foi inaugurada, Cassiano estava ali dirigindo a TV Tupi, saudoso Cassiano Gabos Mendes. Ele já era diretor da empresa, claro, e falou para o Ribeiro: tem um moleque que apareceu lá, tem uma personagem na novela A Outra, com o Valmor Chagas, com a Georgia Gomes, com Elias Gleiser, com o Juca de Oliveira, Vida Alves, eu estou precisando... Olha, tem vários rapazinhos aí, de 14, 15, 16 anos, fazendo teste. Fala para aquele menino lá fazer um teste. O teste era abre a câmera e fala. Não é esse negócio, vai para casa, decora, tal, né? Era ao vivo. E, curiosamente, eu fiz o teste, eu ganhei a personagem, e aí tive meu primeiro contratinho com a TV Globo, TV Tupi. E ali na TV Tupi, começa uma grande trajetória minha de prestar atenção, de estudar, até eu fazer 17 anos, minha mãe me deu emancipação, porque aí eu precisava estudar à noite, porque eu comecei a ganhar papéis melhores e tinha que gravar de manhã. Até então, por lei, eu só podia gravar depois da 1h, porque eu tinha que de manhã ir para a escola. Uma medida corretíssima que, aliás, funciona até hoje. Ainda hoje é lei assim. Criança só pode gravar depois de uma certa hora, tem que ir à escola de manhã. Mas quando eu ganhei emancipação com 17 anos, eu pude estudar à noite, né? Estudava em escola pública e pude seguir na carreira. E ali, quando o Ribeiro Filho falou, agora você vai ter um programa, vai participar de uma novela, você tem que ter um nome artístico. Antônio Carvalho não dá. Antônio Barbosa é nome de locutor esportivo. AC Barbosa é nome de comentarista esportivo. Não dá. Tem que ser um nome... Antônio Tony. Tudo bem para você? Eu falei, sim, senhor. Eu só dizia sim, senhor, mas... Tony, tudo bem, sim, senhor. Antônio Tony, Toninho, não, Tony. Pronto. E tem que ser quais são os sobrenomes da tua família? Eu falei, da minha família, parte do meu avô. O sobrenome, meu filho. Quais são os sobrenomes da sua família? Eu falei, Moreira, Barbosa, Pereira, Toledo, Souza Ramos. Espera aí, é curto. Tony Ramos. Tudo bem para você? Eu falei, tudo bem, é o nome da avó da minha mãe. Né? Tá bom, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Era um sim, senhor, os olhos querendo chorar de alegria, né? E aí comecei. O Tony Ramos começou na TV Tupi. Graças ao bom Deus, eu pude percorrer essa vida. E aí vieram os convites para teatro. E comecei em teatro profissional com o grande Plínio Marcos, com o nosso inesquecível escritor Plínio Marcos, que era ator também, e com Valderez de Barros. Eu fiz minha, então, primeira peça profissional. Isso já vai mais de 50 anos. E aí, enfim, aí a coisa caminhou, até que, final de 76, eu deixava a TV Tupi e vinha para a TV Globo, onde eu já estou, portanto, há 45 anos. É isso aí. Você estreou na TV Globo em 1977 Isso. E fez a primeira novela Espelho Mágico. Depois isso fez mesmo. Um monte de novela, o Astro. Espelho Mágico, e ao mesmo tempo eu apresentava toda sexta-feira o Globo de Ouro, que era um programa de auditório, porque eu apresentei também programas na Tupi em outras épocas, e a Globo já sabia disso, já tinha visto. Então, eles disseram, tem um programa de auditório que é a Parada de Sucessos, e cantava de Caetano Veloso a Roberto Carlos, tinha Tim Maia, todo mundo cantava, porque era Parada de Sucessos toda sexta-feira. E esse foi um programa que eu apresentei durante muito tempo, depois eu voltei a apresentar programas na Globo com o Você Decide. Né? Mas a novela primeira foi exatamente essa, foi Espelho Mágico, do Lauro César Muniz, linda novela, com música, trilha sonora de Tom Jobim, direção do Daniel Filho, do Gonzaga Blota, com um elenco fantástico. Então, Tony, você falou da sua estreia do programa ao vivo, Novos em Foco, da TV Tupi, depois você fez TV Vanguarda, TV de Comédia, Grande Teatro Tupi, Teatro Contra Teatro, tudo isso. Nós somos um pouco quase que contemporâneos, mas eu estava começando a minha carreira em Ribeirão Preto e comecei também no departamento comercial da TV Tupi com o saudoso Reinaldo Turella, e eu vinha muito para São Paulo. Tinha Fernando Severino ainda nessa Fernando época? Severino era o diretor comercial, Walter Zagari, que até hoje está na TV Record, querido Valtinho, santista, meu querido amigo. Mas então,
Eu queria contar uma história, porque teve uma novela em 1968, de um português, Antônio Maria, que eu acho que foi essa novela que te decolou definitivamente para o sucesso, para os píncaros da glória, tanto quanto o Rapazes da Banda no Teatro em 1971. Você concorda? Lembrou bem também. Essa é uma época de muita produtividade, né? Em 68, eu fazia, como você citou, o Antônio Maria, uma novela do grande Geraldo Vietri, dirigida também por ele, e que tinha o nosso grande, maior ator, né? Fantástico, o nosso Sérgio Cardoso, que tão precocemente faleceu de um ataque cardíaco em 72, 73, por aí. E era uma novela deslumbrante, aquele misterioso português que declamava Luís de Camões, olha que coisa sofisticada. Vai trabalhar, porque ele era refugiado político de Portugal, à época uma ditadura salazarista, ele se refugia no Brasil e consegue um emprego numa família aristocrática do dinheiro em São Paulo, né? Daqueles quatrocentões. E o dono da casa, o chefe da família, percebia que aquele português era muito requintado. E aí tinha o filho da empregada da governanta, que era minha personagem, e a governanta era a dona Nora Fontes, né? Então tinha uma série de personagens outras, e a Araci Barabanian era a grande heroína, filha do milionário. Obviamente, eles vão se apaixonar. O motorista, Antônio Maria, e a Helena, né? E esse tipo de história, ela é forte até hoje, não adianta inventar. Porque você pode ver qualquer série, escolha uma aí e me fala. Você vai ver, e quem nos assiste vai concordar comigo, que quando você está vendo, vamos supor Breaking Bad, né, que foi uma minissérie iconográfica no serviço de streaming no mundo inteiro. Todo mundo queria saber se aquele professor de química que estava com câncer terminal, que dizia, preciso deixar um dinheiro para meu filho, que requer necessidades especiais, cuidados especiais, e ele vira um traficante. Todo mundo fica... A cada ano que a série era renovada, todo mundo... Como vai acabar? Como será? Como será o final? Por quê? Porque toda história, em qualquer série, em qualquer país do mundo, tem a pergunta: quem, quando, por quê? Nenhuma dramaturgia resiste sem amor, paixão e suspense. Isso é dramaturgia. Pode, escolhe uma série aí, todo mundo vai dizer, o velho Tony aí tem razão, porque tudo é dramaturgia, tudo é vida, tudo é... Claro que você, na ficção, você pode dourar mais a pílula, porque a realidade é tão acachapante que, se você fizer uma realidade quase documental, torna-se um espetáculo enfadonho, desagradável, né? E esse Antônio Maria era uma personagem fascinante. Sem dúvida, quando a minha personagem, o Gustavo, ele aparece para o grande público, o público vai entendendo quem é esse jovem e que ator é esse que já faz teatro, que é tão jovem, de onde ele veio, o nome ainda não decorei, como é Tony o quê? Ramos, tal. E aí, querido, sem dúvida, foi despertando de tal forma o nome, e aí emendou um outro sucesso, 300 e tantos capítulos, que foi a novela Nino o Italianinho, uma novela também do Geraldo, dirigida por ele, com Juca de Oliveira e Araci Barbanã, um sucesso cuja novela, o texto, foi vendido para o mundo inteiro. Transformaram o Nino Italianinho, o dono daquele negócio, daquele açougue, transformaram num sucesso mundial, não conosco, o texto, né? Então, aí a coisa foi indo, aí vem teatro, aí vem a peça que eu já citei, com Plínio Marcos e Valderei de Barros, aí vem o sucesso, aí vem as críticas, aí vem prêmios, muito jovens, isso já foi acontecendo, né? E aí vem 69, 69 era o Nino Italianinho, que foi até 70. Eu me caso nesse ano, estou há 52 anos casado com Lidiane, e nesse meio tempo tudo está acontecendo, né? Teatro, aí 70 já nasce o primeiro filho, né?
71 vem minha querida filha, meu querido filho Rodrigo, em 70, minha querida Andréia, 71. E aí, e tudo junto, eu fazendo teatro, televisão, cinema, eventualmente, menos, porque não havia nem agenda para isso. Aí comecei a ser convidado, aí vem a primeira peça que discutia o homossexualismo com muita propriedade no Brasil, uma peça chamada Rapazes da Banda, que você citou, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, né? Eu entrei nos últimos anos dela, Lima Duarte, eu, meu Deus, teve Valmor Chagas, teve Otávio Augusto, Osmar Prado, eu não quero esquecer nomes aqui, mas uma peça que foi um sucesso. E em seguida emendo outro sucesso com Antônio Fagundes, com Elias Gleiser, com Cláudio Corrêa Castro, com Yolanda Cardoso, com Eva Vilma, com Otton Bastos, uma peça chamada Pequenos Assassinatos, que era sobre os veteranos que voltavam de Vietnã e cometiam crimes de bala perdida. Me lembro que quando a peça estreou, muitos diziam: isso é coisa de americano, bala perdida aqui no Brasil. Nossa Senhora, hein? Quem diria? O que mais temos, lamentavelmente, né? É muita bala perdida. Então, essa minha carreira foi caminhando, Márcio, foi caminhando, sempre trabalhando muito. Minhas primeiras férias reais com Lidiane foram em 73, né? Eu tinha trabalhado tanto e depois de 5 anos de casados, a gente tirou férias, né? E aí a coisa foi acontecendo, veio um grande sucesso na TV Tupi, chamado Ídolo de Pano, que levou o Denis Carvalho para Globo. Acabou a novela, acabou o contrato dele, acabou a novela e estava no dia seguinte na Globo, em 1975, meio do ano de 75. Deram um toque em mim, mas eu disse: poxa, eu estou aqui em São Paulo, tenho filho pequeno, não. Aí o ano seguinte não resistia, Tupi, lamentavelmente, vinha atrasando os salários, mas que saudades da TV Tupi, saudades daquela casa, dos nossos amigos, da feitura dos produtos como nós fazíamos lá, mas enfim. Aí vim para a Globo e não saí mais, e aí a coisa não parou, até que vem Espelho Mágico, programa de auditório, não sei o quê, e uma novela iconográfica na minha vida, que consolida meu nome definitivamente, em 1977, final e início de 78, ela durou quase um ano, que foi O Astro, com o nosso grande Francisco Coco, Chico, meu querido amigão Chico, nossa saudosa Dina Sfati, Elizabeth Savala. Aí vem um sucesso arrasador, não é? Arrasador mesmo, consolida meu nome. Aí vem a peça para comemorar 20 anos da feitura do Pagador de Promessas, né? A gente, da feitura para o teatro. E para comemorar 15 anos que o filme O Pagador de Promessas tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes, o seu Adolfo Bloch, associado ao Flávio Rangel, que foi um dos maiores diretores de teatro desse país, e o próprio Dias Gomes, me convidam para fazer o Zé do Burro no Teatro do Rio de Janeiro, e aí foi outro acontecimento na minha vida. Estou te contando tudo isso, e cronologicamente, puxado por você, para que as pessoas entendam, principalmente os mais jovens, que uma carreira não é construída pelo acaso. Pode acontecer o acaso na vida de alguém. Um jogador está há muito tempo querendo um lugar ao sol, um time, mas não tem lugar, porque o time é bom. Aí um jogador é vendido, ou se machuca, sei lá, aquele que está lá 2 anos, entra, arrebenta e vira a maior lenda daquele time de futebol. Não pode se comparar a mesma coisa, claro, mas a carreira do ator, da atriz, demanda estudos, demanda dedicação, demanda disciplina e, principalmente, saber que sucesso é o primo irmão do fracasso. Não esmorecer com o fracasso, não se iludir com o sucesso, com isso aqui, tapinhas nas costas, os prêmios. É claro que eu sou grato aos prêmios, aqui e fora do país que eu já ganhei. Homenagem que eu já recebi no Festival de Punta del Este do cinema, no Festival de Cinema do Porto Internacional. Fico feliz, é óbvio, não sou um ingrato. Os prêmios aqui, Kikito em Gramado, Troféu Imprensa, Prêmio Shell de Teatro, tudo isso é bonito.
Juro que eu sou grato, juro, e feliz com isso. Mas isso não me qualifica, isso não me dá tranquilidade. O que me dá tranquilidade é fazer meu trabalho e tentar fazer o melhor possível. Por isso que essa caminhada que você começou e eu alonguei, é até para as pessoas entenderem que uma carreira tem que ser feita com abnegação, dedicação e perseverança. Deixa eu formalizar aqui, o Tony falou do casamento dele em 16 de setembro de 69 com Dona 16 no Lidiane, civil, 17 no no religioso, na religioso. igreja Nossa Senhora do Brasil. Dona Lidiane Seliminati. E o Tony falou do Rodrigo, mas não disse que ele é médico, e falou da Andréa, mas não disse que ela é uma brilhante advogada. Agora, eu quero, porque o programa daqui a pouco vai acabar, mas eu quero falar do Tony Ramos São Paulino. Opa! Eu tenho muito aqui para falar de cinema, teatro, mais coisa, mas trabalho. O Tony tem uma carreira invejável, maravilhosa e aplaudidíssima, mas o São Paulo é que não está merecendo tantos aplausos ultimamente. Eu queria perguntar de Tony, eu lembro quando eu era repórter da Rádio Globo, que eu ia ao Morumbi, e às vezes naquelas tardes, jogo 4 horas, 5 horas da tarde, eu cruzava com um cara na cadeira numerada, todo camuflado, com um bonezinho diferente, com um capô, era uma daquelas tardes de junho, julho, frio em São Paulo, era o Lima Duarte. E eu sabia que era ele, e ele ia disfarçado para ver jogo do São Paulo. Eu não fala para ninguém, não me entrevista, pelo amor de Deus. Eu com o microfone na mão, e com respeito a ele, eu não o denunciava no estádio, senão ele não ia ter sossego para ver o jogo. Você já foi alguma vez camuflado no estádio do Morumbi para ver o seu São Paulo, Tony? Não fui, não. Mas é a cara do Lima, isso é muito engraçado isso. Não, camuflado não. Eu adoro ir ao campo. Claro que as pessoas vêm falar comigo de uma forma muito carinhosa, respeitosa. É muito bonito, porque muitos papais, né, acompanham a mim há tanto tempo. Muitos jovens conhecem a mim, de repente, dos filmes com Glória Pires, que Se Eu Fosse Você, um filme de muito sucesso entre os jovens, né, de 10 anos para cá, 12 anos para cá. É claro que todo tipo de público, criança, tem uma identificação muito grande. E eu sou muito grato a isso, Márcio. Eu não camuflo, não. Gosto de ir na loja ali do São Paulo, uma loja bonita, gosto, né, de sentar ali, admirar, me lembrar da história de São Paulo, a dificuldade para construir, no início dos anos 1960, para inaugurar a primeira parte do Morumbi, em jogos que houve convidados estrangeiros, outros jogadores de outras equipes jogavam no São Paulo como uma homenagem, né? E à época, todo mundo tentando erguer o Cícero Pompeu de Toledo. E eu sou esse São Paulino que não tinha ainda sonhos de Morumbi, e o irmão de minha mãe, como já falei, desquitada, esse meu tio é que levava para o meu Deus, Morumbi, Maracanã, não, me levava para o Pacaembu. Pacaembu lindo, da época da concha acústica ainda, linda, né? Depois inventaram esse negócio feio aí, que é o tal do tobogã, eu estou sabendo que estão já demolindo, né? Mas na época que eu ia, era uma época linda. Eu peguei... Gente, eu consegui assistir Zizinho, aos 10 anos de idade, Zizinho, grande mestre Ziza, ídolo do Pelé, hein? Eu vi Zizinho jogar, já em final de carreira, mas um mestre. Não olhava para o chão, não. Ele penteava a bola, ele olhava o melhor colocado. De 3 dedos, ele ia buscar lá no pau da bandeirinha, ele ia buscar um cara bem colocado, geralmente era o Maurinho, grande ponta-direita. E era um time lindo, um goleiro argentino que, identificado com São Paulo, virou depois treinador, José Poi, de Sordi, que foi também lateral titular da seleção de 58, depois entrou de Djalma Santos, Mauro Ramos de Oliveira, que depois foi para o Santos, Dino Sani, que saiu de São Paulo e foi para o Milan, da Itália, Vitor Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho, meu Deus do céu, e Canhoteiro.
Canhoteiro, para mim, o legítimo ponta esquerda, e já dito por grandes cronistas, colegas seus, como houve 5 grandes ponteiros esquerdos no país. Desses 5, seguramente está lá o canhoteiro, né? Então, era esse o time, treinado pelo Bela Gutmann, que era um treinador húngaro, e eu me lembro disso, campeões de 57, um 3-1 em cima do Corinthians, Pacaembu lotado. Então, esse meu amor vem daí, né? Agora, eu continuo aplaudindo o escudo, a camisa. Eu não aplaudo mandos e desmandos e brigas e vaidades pessoais. Isso eu não aplaudo, né? Eu continuo acreditando no jogador e digo sempre aos jogadores, quando eu posso, é como um ator de teatro, que às vezes está 10 em cena e na plateia só tem 15 ou 20 que se dignaram a ir prestigiar aquela peça. Num dia como esse, os atores olham um para o outro e dizem, vamos lá, o melhor espetáculo do mundo será hoje, porque esses 15 ou 20 ou 30 serão boca a boca para o espetáculo de amanhã, de depois de amanhã. A mesma coisa o jogador. Pode ser um jogo sem tanto apelo, começo de campeonato, não. O campeonato é cada jogo. Campeonato é ainda mais ponto corrido, para não sofrer o sufoco que já sofreu em 2019 e está sofrendo pior ainda neste ano. Felizmente conseguimos sair dessa ganhando do nosso querido Juventude de Caxias. Mas, para mim, o futebol é isso, é paixão. É entrar com aquele estádio e estar olhando as pessoas. Aí, quando me identifico, Tony Ramos, como é que tá? E aí? São Paulo tá ruim. Eu falo, rapaz, mas é São Paulo, vamos lá, vamos torcer. Eu sou daqueles que acredita até o final, né? Lidiane às vezes me acompanha, já levei neto a campo, meus filhos, é claro, já levei. Então, o futebol, para mim, é uma paixão não cega, é uma paixão de espírito, de prazer, de respeito ao próximo. Eu adorava ir no Pacaembu, não tinha ninguém jogando um saquinho de xixi na tua cabeça, não. Não tinha ninguém esperando lá fora o mero prazer de brigar, para dar paulada em alguém. As famílias levavam seus filhos, pequenininhos ou não, para o programa de domingo. Almoçavam em casa, às vezes levavam até farnelzinho, me lembro disso, que era o lanchinho. Compravam um refrigerante pequenininho para as crianças, tal, ou até um sorvete, e todo mundo ali sentado, comendo um sanduichinho que a mãe preparou em casa. Era um programa, depois ia embora, às vezes terminava o dia indo numa matinê de cinema. Essa era uma época, você pode dizer, muito romântica. Não, não. A elegância e o respeito ao próximo não tem idade, não tem época. Depende de nós, seres humanos, né? Então, eu sou, de fato, um apaixonado pelo São Paulo, com os pés no chão, e torcendo que a diretoria, a nova, ou quem se eleger, não sei, né? Desculpe, eu não sei hoje, acho que é Casares o nome do presidente, é isso, Júlio Márcio? Casares. É isso. Espero que ele esteja atento, que todos estejam atentos e que não se repita os equívocos, né, que podem ter acontecido, que não deixem para correr atrás os últimos jogos. Temos gente boa, temos o centro de Cotia, que é um centro de experimentação com belos nomes, belos jogadores. Faça um exame rápido nos últimos 10 anos, quantos brilhantes jogadores, eu já outro dia fiz essa conta, 15 brilhantes jogadores vendidos para o mercado externo, né? Eu sei, está difícil manter, tem dívida, é complicado, mas olha aí, o Flamengo equacionou de alguma forma e eles estão aí se erguendo. Não é meu time, mas eu elogio. O Corinthians trouxe o Renato Augusto, de alguma forma enfim, se reestudou, entendeu o que estava acontecendo com ele, com essa linda torcida, que é a torcida corintiana, né? Uma torcida, o nome já diz, tão fiel, reergueu. Eu gosto de futebol assim, olha a beleza do campeonato do Palmeiras, rapaz, olha que coisa linda, né? E agora vai para a disputa ainda mais seguro da Libertadores no ano que vem, etc, etc. Então, eu acho que o esporte é isso, né? Eu posso estar sendo utópico aqui, muitos poderão assistir essa entrevista e dizer, esse cara aí, pô, esse cara vem com esse papo furado, não, futebol não é isso, okay?
Futebol é alegria. Eu sou muito alegre, eu sou um piadista de primeira hora, eu tenho muito humor, mas eu não quero agredir ninguém. Até na hora da vitória, Márcio, eu vou tocar nesse assunto com você. O mais importante de alguém que ganha é saber ganhar e não tripudiar em quem perdeu. Então, o futebol, para mim, é isso. É uma comunhão, é uma alegria. Claro que eu vou torcer para o meu time, vou xingar o juiz, vou xingar o VAR, vou xingar todo mundo. Porém, isso não me permite ser agressivo. Permite que eu extravase, né, o meu amor pelo meu querido tricolor do Morumbi, cujo símbolo mais bonito que eu tenho é o veinho, né, de barbinha branca. Eu adoro esse time, gosto demais dele, gosto muito da sua história. Legal, Tony. Olha, foi uma alegria imensa você participar desse nosso papo, da minha live, o encontro, o papo com o Bambambam aqui às segundas-feiras. Eu queria te agradecer demais e dizer que, além de seu fã, gosto muito de você, do seu caráter, do seu comportamento como homem, como chefe de família, como ator, como artista, como cidadão, que é uma coisa importante. Muito o obrigado. legado que a gente deixa para os nossos filhos, para a nossa família e para os nossos amigos. Então, eu vou mandar para você imediatamente, ainda hoje, aquela nossa foto que você lembrou bem, tirada com uma máquina fotográfica e revelada num estúdio, num fotógrafo, sei lá como, há 30 e tantos anos atrás, nós juntos no estúdio da Rádio Excelsior, na Rua das Palmeiras 315, e eu peço a Deus para que Ele te abençoe com muita saúde, que você seja cada vez mais feliz e que em breve a gente possa se encontrar despretensiosamente, longe dessa pandemia, dando risadas e, como você disse, contando piadas e rindo da vida. Tony, muito obrigado, viu, querido? Quem agradece sou eu. Muito obrigado. Meus votos de saúde e paz para você, família, seus amigos, seus programas, sua rádio, sua trajetória. Somos todos do mesmo ramo. A gente quer dar o melhor possível para quem nos assiste. Muito obrigado por esse convite. Sucesso. E quando a sua produção tiver esse programa finalizado, que eu não sei se eu vou estar disponível para assistir na hora, me manda o link. Alguém vai mandar o link lá para o meu escritório e a gente vai poder conversar, tá bom? Muito legal. Nós tivemos hoje o prazer de receber na nossa live Antônio de Carvalho Barbosa, o Tony Ramos, graças à vovó Dona Dodô, grande ator, integrante do primeiro time do teatro, da TV, da literatura brasileira, porque nós também não vai ficar para a próxima live. Vamos falar do livro do Tony, lançado em 2006, Nos Tempos da Delicadeza. Muito obrigado a você pela audiência, obrigado, Tony, obrigado, amigos e amigas, obrigado aos brasileiros que estão no exterior e que puderam matar um pouco da saudade do nosso Brasil e de brasileiros. Tchau, gente! Olha aqui, obrigado!